Vamos nos colocar de pé, irmãos, abrindo a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 5, verso 12 ao verso 14. Agradeço a presença de todos os irmãos, os convidados, os visitantes e, como eu já disse, também os irmãos e amigos que estão acompanhando a transmissão pela internet. Vamos ler a porção das Escrituras Sagradas em Romanos capítulo 5, versículos 12 ao versículo 14, e assim diz a palavra do Senhor. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Amém. Vamos agradecer a Deus. Senhor, a tua palavra é fiel e verdadeira, maravilhosa, e nós rogamos ao Senhor nesta hora que fale conosco por meio desse texto sagrado. O Senhor derrame luz, Senhor, ao nosso entendimento, nossa compreensão, para receber e acolher a tua palavra com fé. Que o teu Santo Espírito opere nesse momento, fazendo com que a palavra, ao chegar aos nossos ouvidos, ela desça ao coração e possamos compreender um pouco mais, Senhor, dessa dimensão sobre o que é o pecado, como ele nos afetou e como o Senhor, maravilhosamente, no teu plano de redenção, já previa em Cristo Jesus a obra para resolver esse problema do pecado e da morte. Oramos, Senhor, que esta noite os nossos ouvidos, como eu pedir a Ti, acolha a Tua verdade, não somente os irmãos que já têm fé em Teu nome, mas também aqueles que ainda, Senhor, estão tateando neste mundo, buscando a razão das suas vidas, eles só poderão encontrar em Ti, Jesus. Que essa noite seja também uma noite onde o Senhor possa levá-los à consciência dos seus pecados, da condição espiritual que eles se encontram, e em arrependimento e fé, virem ao Senhor, confessando os seus delitos e recebendo do Senhor salvação, perdão e vida eterna. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. A maldade, o pecado e a morte. A humanidade. A humanidade, o pecado e a morte. É o que vemos aqui. Vou repetir mais uma vez para ficar bem frisadinho. A humanidade, o pecado e a morte. É o tema do nosso sermão esta noite. Essa será a tônica do texto em que lemos e que, pelo auxílio do Espírito Santo, nós vamos meditar. E os irmãos veem aqui no verso 12, que Paulo começa a introdução daquela síntese que eu havia dito a vocês. Eu havia falado aos irmãos, alguns sermões atrás, que Paulo vai fazer uma síntese dos dois grandes assuntos que ele já vem construindo aqui desde o início da sua exposição aqui na carta aos Romanos. O pecado e a justificação. São esses dois grandes grupos de doutrina que ele está trabalhando aqui. E nós iremos observar. Ele divide aqui esta obra, esse relato, esse tratado que ele está nos trazendo em duas partes. Tem aqui o verso 12 ao verso 14, que será objeto de nosso estudo aqui. No próximo sermão, a gente vai abordar os versos 15 até o verso 21. Isso aí tudo é a síntese que ele está fazendo. Nessa primeira parte, ele vai abordar aqui
à humanidade, os efeitos da queda, que foram o pecado e a morte, e que atingiram o ser humano em cheio. Isso aí é a primeira parte, verso 12 ao verso 14. E na próxima fase dessa sua síntese, a gente vai ver, no próximo sermão, ele abordando aqui, agora o tema mais específico da justificação, mostrando Cristo, a sua redenção, a sua obra de redenção aplicada à humanidade caída. Então vamos observar a primeira parte aqui da síntese, e você percebe que logo no início do verso, você tem aí uma palavra no nosso idioma, portanto, mas ela é a tradução de duas expressões gregas. A palavra dia e a palavra tuoto, diatuoto, que veio a ser a tradução aqui do portanto. É traduzido aqui, também pode ser lido por nós como a expressão por isso, ou por esta razão, ou portanto. A gente pode ler esse portanto assim, por isso ou por esta razão. Qual é a ideia destas duas palavrinhas gregas que foram traduzidas aqui para nós como portanto? Que ela começa a construir a tese de Paulo, ou a tese começará a ser construída a partir de reflexões feitas anteriores. Por isso que eu estou dizendo que é uma tese, uma síntese, por assim dizer. Capítulo 1, 2, 3 e 4, também o capítulo 5, a primeira parte do capítulo 5, tudo aqui está dentro deste portanto. Mas se a gente toma este portanto numa visão mais aproximada, que é o que nós devemos fazer quando vamos a um texto para fazer a interpretação, eu estou dizendo que esse portanto remete às informações que ele já deu do capítulo 1, 2, 3, 4, 5, isso é verdade. Mas se a gente for num ambiente mais próximo, um contexto mais próximo, então, portanto, aqui seria aquilo que nós estudamos anteriormente, aqui do capítulo 5 em diante, seria o portanto mais próximo aqui, de um contexto mais aproximado. Vocês devem lembrar, do capítulo 5, verso 1 e 2, nós estudamos sobre os benefícios da justificação. Nós paramos aqui uma mensagem estudando sobre essas ordens que Deus nos dá, esses benefícios que temos na justificação. Também, o verso 3 ao verso 5, nós tivemos uma outra mensagem. E eu trouxe para os irmãos aqui que o justo, ele se alegra com a tribulação. Lembra? Não estava aqui nesse dia, né? Mas está lá gravado. Tá marcado? Pronto. Então, no 3 até o 5, você tem aí que o justo se alegra na tribulação. Esse, portanto, está falando aí. Verso 1, verso 2, verso 3, verso 5. Você tem também a outra mensagem que tivemos no último parágrafo que tivemos. Verso 6 até o verso 11. Que foi a justiça que reconcilia e salva da ira. Então, esse, portanto, bem mais próximo, está nos fazendo lembrar que Paulo está construindo a sua síntese assim, de uma maneira mais próxima, a partir de tudo que ele já escreveu e principalmente desses versos que vimos aí, verso 1 até o verso 11, do capítulo 5. Portanto, aqui ele age como uma espécie de conectivo. A partir deste ponto, o escritor sagrado vai nos dar informações no que tange, agora, nesse momento, a origem do problema do pecado. Então ele vai abordar um pouco mais sobre esse ponto da origem do problema do pecado, o qual foi a razão da nossa justificação. Então, dentro desse pacote todo de justificação, a gente parar para lembrar e ver a razão do pecado, ou o motivo do pecado,
a razão pelo qual nós fomos justificados. Ou a razão pelo qual a justificação, de maneira inexoravelmente, tinha como outro caminho. Tinha que ser a forma bela, a justificação em Cristo Jesus para resolver esse problema na humanidade. Então ele vai dizer, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Essa expressão, assim como, nos leva para a ideia de uma comparação. Assim como. Então, na mente de Paulo, ele tem aqui esse ideal de comparação. Dois homens que impactaram a humanidade. Quem são esses dois homens que impactaram a humanidade? O primeiro ele vai abordar aqui nesses versos do 12 ao 14, o qual a humanidade caiu em depravação total. O segundo homem, ele vai apresentar no próximo parágrafo dos versos seguintes, que nós vamos ver na outra mensagem. Aquele que justifica a humanidade caída. Então, o primeiro homem exerceu um impacto onde toda a humanidade nele caiu, depravou-se, a humanidade se tornou depravada, mas tem um outro homem que aparece no cenário da humanidade para resolver esse problema de uma vez, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Ele que é aquele que a gente vai ver lá na próxima mensagem, que dele, onde o pecado abundava, a graça superabundou. Né? Então que coisa maravilhosa, né? Quando a gente chegar lá, a gente vai ver aí essa maravilha de onde o pecado avultava, a graça de Jesus superabundante. Esse Jesus Cristo maravilhoso. E este um só homem que nós vemos aqui, nessa sentença, no verso 12, assim, essa comparação entre esses dois homens, esse um só homem aqui, Paulo está se referindo a quem? A Adão. Paulo está se referindo a Adão. Essa informação fica mais clara para você quando você olha rapidinho lá no verso 14. Olha aí rapidinho o verso 14. Quando está escrito assim: entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés. Então, esse um só homem está falando especificamente de Adão. E quem é Adão? Ora, Adão foi o primeiro homem criado por Deus. Ele foi feito no 6º dia da criação. Ele foi modelado pelas próprias mãos de Deus, a partir do pó da terra. Deus não disse, haja o homem. Ele poderia ter feito assim, mas ele escolheu fazer com as suas próprias mãos. Maravilha, né, minha filha? Olha que coisa linda, né? Essencialmente fomos feitos assim. E se a gente for parar para pensar, com grandes detalhes, né? Com maravilhas de detalhes. Cada beleza que cada irmão tem aqui, cada singularidade feito por Deus. Homem feito, modelado a humanidade pelas próprias mãos do Senhor. Não somente isso, depois de modelar, ele fez o quê? Ele soprou o fôlego de vida em suas narinas e o homem tornou-se alma vivente. O hálito de Deus, né? Soprado. Gênesis 1, verso 26 ao verso 27, capítulo 2, verso 7, a gente vê isso. O nome Adão no hebraico, meus irmãos, Adão, o hebraico Adão, significa homem, ser humano. Então, Adão,
homem, sim. Mas aqui, na hora da criação ali, ser humano ou humanidade. A humanidade foi modelada por Deus. A humanidade foi soprada por Deus. Há um jogo de palavras quando você vê a expressão hebraica Adão e uma outra expressão Adama. Adão, você sabe que é homem ou humano ou humanidade. Tá claro pra gente aqui. Adama seria o significado de terra, solo. Então há uma relação de Adão, que foi criado a partir do solo, do pó da terra. Adama, solo, pó da terra. O idioma hebraico é bem legal porque ele não tem muita coisa assim, então uma letrinha modifica muita coisa, dá sentido, né? Em outro aspecto. Então há essa conexão da palavra Adão, que é a humanidade, ou tornou-se o nome próprio para o primeiro homem, Adão. Mas Adão é humanidade, o homem. E Adama, feito ali do pó da terra, ou o solo. Há uma outra palavrinha também, que é muito próximo, que é Adim, do hebraico, Adim, que vem também dessas raízes. E o seu significado é vermelho, avermelhado. Já ouviram falar que por causa disso, alguém já ouviu falar que talvez o homem, o Adão, fosse avermelhado, né? Muita gente defende essa tese por causa disso aqui, por causa da expressão din, que é vermelho ou avermelhado. Por quê? O avermelhado do pó da terra, o avermelhado da terra fértil. Há uma relação entre isso aqui. A teologia ortodoxa, meus irmãos, diz que Adão, ou seja, o ser humano, Adão, a humanidade, a ortodoxia bíblica diz que o homem, a humanidade, Adão, ela foi feita a coroa da criação. Imagina, a irmã Helena falou que maravilha, né? Isso, esse homem que foi feito pelas mãos de Deus, a humanidade, a teologia diz que é a coroa da criação. A gente vê tantas coisas lindas, irmãos, na criação, mas nada se compara à humanidade. Isso mostra, assim, esse valor, digamos, essa grandeza nesse sentido, desse ser que foi criado pelas próprias mãos de Deus, que a teologia diz que é a coroa da criação. E, portanto, todos os seres humanos... Obrigado, meu filho. Está em uma condição. O homem criado, né, esse que Paulo está dizendo, o único homem, ou a humanidade, ou Adão, ele representava federativamente todos os homens e toda a criação. Toda a criação debaixo do céu, feita por Deus, foi incumbido ao homem autoridade sobre toda a criação. Lembra que Deus disse que ele iria governar, que ele iria exercer a autoridade sobre os animais que foram criados, que se movem na terra, debaixo da terra. Então toda a criação ficou sujeita ao homem. Por isso que ele é essa coroa da criação. E assim todos os homens estavam embrionariamente nesse único homem que Paulo está se referindo aqui. Esse ser criado que recebeu o nome Adão, que é a humanidade, onde eu e você já estávamos nele. Embrionariamente em Adão, é o que a gente chama. A humanidade está nesse homem. Por isso que a Bíblia chama os homens de filhos de Adão, ou de humanidade. Parece
algo redundante, mas na cabeça de Deus não é não. Filhos de Adão ou filhos do homem. Deixa eu abrir com vocês aqui, Deuteronômio capítulo 32, versículo 8. Está escrito assim, ó irmãos. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando espalhava os filhos dos homens, esses filhos dos homens aqui no hebraico é a palavra que aparece aqui, é a palavra Adão. Você não consegue enxergar isso porque você não vê aí o texto no hebraico. Mas a palavra que aparece aqui é Adão. Os filhos dos homens, aqui essa palavra homem ou homens é Adão, ou humanidade, ou homem, como foi traduzido aqui. Filhos do homem pode ser traduzido como a humanidade, são os filhos de Adão. Todos os homens são filhos de Adão. E todos nós estávamos nele. Vamos ver uma outra passagem? Eu só queria trazer essa observaçãozinha aqui para você nesse texto que eu li. Vai comigo lá em Salmos 11. Salmos 11, verso 4. Quando eu li lá em Deuteronômio para você, a gente viu filhos do homem, né? Filhos dos homens. Foi a Ara que traduziu assim. Mas se você colocasse aí, meu filho, não sei se dá para colocar, a Arque, a Almeida corrigida, ela resolveu colocar filhos de Adão. Ela traduziu assim ao pé da letra, né? Adão, no sentido do nome Adão. Tá aí? Não, né? É uma outra versão da Arque. Esse é fiel. Mas tudo bem, não tem problema não. Você está vendo Salmos, né? Isso. Pode deixar aí os Salmos. Nos Salmos também está escrito assim, ó. O Senhor está no seu santo templo, no céu. Tem o Senhor o seu trono. E os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos de Adão. A palavra também é Adão aí, que foi traduzido homens, não é? Mas é a palavra Adão, humanidade. A questão aqui é humanidade. Então, até a própria Eva saiu da onde? Da costela de quem? De Adão. De Adão. Mas eu quero ver com vocês aqui esse texto, porque quando eu estava estudando, eu achei muito interessante, meus irmãos. Abram aqui comigo, Gênesis capítulo 2, versículo 22. Achei bem interessante e assim, muito sensível o que eu vou mostrar aqui para vocês. Então você sabe que, você já sabe, desde a escolinha bíblica você aprendeu que Eva sai da costela de Adão, não é? Deus tomou, e aqui o texto está falando. E a costela que o Senhor, Deus tomara do homem, só que a palavra homem que ele usa aqui é a palavra Adão. Tudo bem que o idioma hebraico não tem muita coisa, assim que eu falei, né? Não tem muita. É um idioma rico, riquíssimo, é lindo e é maravilhoso. Muito fácil de você gravar, memorizar. Foi dado por Deus por isso mesmo. Mas tem outra forma de chamar homem no hebraico. A expressão ish. Ish é uma forma de falar homem, marido. Homem, marido, né? É a forma masculina também de expressar um ser. Então, ish. Mas Deus não quis que Moisés colocasse aqui ish. Ele colocou Adão. Aí colocou, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, ou Adão, porque a ideia de Adão aqui é a ideia de humanidade. A ideia que rege aqui é de humanidade, porque, olha, Eva sai de Adão, desse primeiro homem criado. Todos estão em Adão, inclusive Eva. Inclusive Eva, que foi tomada da sua costela,
desse primeiro homem, desse representante federal da humanidade. Aí ele vai dizer assim, ó. E transformou-a, essa costela, numa isha. Que coisa maravilhosa, né? Ele podia ter dito, e tomou de ishi e formou isha. Ele não fez isso. Que coisa linda, né, irmãos? É uma sensibilidade que a palavra de Deus tem, rapaz, que a gente fica maravilhado. Mas ele queria mostrar a humanidade. Isso aqui é para a gente ter a noção de que todos os homens estão em um só, começa de um mesmo. Estamos todos nós embrionariamente em Adão. Mas no verso seguinte, aí o Espírito Santo conduz Moisés a fazer o jogo de palavras. No verso seguinte, o verso 23, você vai ver ele dizendo assim, ó, ele escrevendo o que Adão disse, né? E disse o homem, esse final é o osso osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á Isha, varoa, porquanto de Ishi. Agora ele fala Ishi, né? Ele fala homem. Foi tomado. Coisas maravilhosas que a gente vê. Mas o que eu queria mostrar com essa riqueza aqui tão singela da palavra de Deus, é essa doutrina de que todo homem está embrionariamente em Adão. A humanidade está em Adão. Toda a criação estava sujeita à autoridade de Adão. Deus havia conferido à humanidade o governo, o domínio. Deus compartilhou seus atributos, lhe deu imagem e semelhança. Deus escolheu a humanidade para gerir o mundo criado, sendo o seu representante. Mas quando este homem criado, perfeito, caiu, aquilo que chamamos de pecado original, ou que chamamos de depravação total ou absoluta, que vocês sempre ouvem aqui na igreja, depravação total, queda do homem, pecado original. Quando ele caiu, como ele é o representante federal de toda a humanidade e do mundo ao qual Deus lhe deu autoridade para ele gerir, essa sua queda impactou ou influenciou diretamente toda a humanidade que está nele. E tudo que ele gerencia, toda a criação. Então essa queda não foi um simples tropeço. Ela afetou tudo e todos. Ele, Eva e todos os seus descendentes, todos os seus filhos. Por isso Paulo disse, quando o pecado entrou no mundo. Quando o pecado entrou no mundo, ele está olhando aqui a palavra cosmos. Ela tem várias aplicações. A palavra grega cosmos tem várias aplicações. Pode ser somente homem, pode ser um sistema, pode englobar tudo, como aqui está englobando tudo. O universo inteiro, toda a criação. Isso você coloca num pacote, homens, seres, tudo, mesmo os astros que estão no céu, no firmamento, tudo foi impactado. E a gente vê aí, irmãos, e a gente tem orado e pedido ao Senhor que ajude aquele povo tão sofrido aqui, os venezuelanos, que tem sofrido com terremotos de magnitude assim terrível, tem destruído o seu país, não é? Isso é reflexo do pecado e da queda. Porque tudo entrou em lapso ou em colapso. O homem entrou nesse lapso, nessa queda, e toda a humanidade, toda a criação também entrou nessa queda, nesse lapso, nesse colapso que a gente vê aí. E Paulo diz que uma vez que a humanidade caiu do estado de perfeição para a total depravação, e da qual foi introduzido o pecado no mundo, o que mais veio em consequência da queda do homem, porque o pecado trouxe esse afastamento de Deus
ou do homem de Deus, desfigurou o homem, ele perdeu todas as suas qualidades de perfeição, de excelência, o qual Deus lhe havia feito. Mas qual outra coisa aconteceu que o texto nos diz aqui? E pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. A morte passar a todos os homens foi uma outra terrível consequência que se abateu à humanidade quando esta desobedeceu, pecando e entrando à morte, que deve ser compreendida aqui por 2 pontos. A morte espiritual. Então o homem, quando caiu no jardim do Éden, ele desfigurou-se, perdendo a plena comunhão com Deus, e, portanto, todos os filhos debaixo de Adão caem na mesma consequência. Eles estão mortos espiritualmente. É a morte espiritual. Todos os homens nascem nessa condição, afastados de Deus, em rebelião contra Deus, por causa do pecado. O pecado deu isso, gerou isso, a morte. O pecado trouxe a morte, matou o homem espiritualmente. E, portanto, afetado pelo pecado em cheio, ele não tem agora mais disposição nenhuma para as coisas santas de Deus, porque ele está separado, porque ele está morto espiritualmente. Então não tem disposição, porque ele já está nessa condição de morte espiritual. Então não tem ninguém aqui que pode querer pintar de bonitinho e dizer, eu não estou debaixo dessa consequência. Está, porque você já estava em Adão. Todos, a humanidade. Mas não somente a morte espiritual, isso seria terrível já, né? Mas também a morte física. Então o homem que não tinha esse problema, o pecado e nem a morte, agora ele tem que lidar com esse grande inimigo que se instalou contra a humanidade, que é a morte. Quem quer morrer aqui? Hebreus 9, versículo 27. Abre aí Hebreus 9, 27, para você que nunca quer morrer. Hebreus 9, 27. Faltou você fazer assim, né? Cruz credo, pastor. Cruz credo, pastor. Você vai morrer. Um dia você vai morrer. É isso, vai. Eu vou também. A menos que o Senhor volte antes. Mas se não, olha o que está escrito aí. Leia aí bem forte. Leia. Todos os homens. Todos os homens estão destinados a isso aqui. Vai viver uma vez só. Não pense você que está sentadinho aqui que vai viver outra vez. Que vai encarnar de novo. Não. A morte se instalou e o homem foi destinado a viver uma só vez. E depois que ele vive, ele vai ter que enfrentar um juízo. Então, quando o pecado entrou no mundo, veio a morte física. É isso aqui. Você vive uma vez só. E você não sabe quanto tempo você vai viver. Quanto tempo vai durar a sua vida? Eu não sei. Ninguém aqui pode definir isso. Algumas pessoas sabem porque estão com alguma coisa, algum problema, alguma doença terminal. Mas, no geral, a gente não sabe até onde vai. Isso é para toda a humanidade, todos os homens. Mas teve 2 homens que não viveu isso aqui, não é? Quem foram? Enoque e Elias. Eles foram os únicos aqui na humanidade, desde Adão, que não provaram a morte. Só Adão, ou só Enoque e Elias, que quebraram essa regra aí. Mas por que quebraram essa regra? Porque em Enoque e Elias, aponta para o quê? Para onde? Para o arrebatamento da igreja.
Então, haverão também homens que não vão provar a morte no arrebatamento. Se for a nossa geração, amém. Mas se não for a nossa geração, o que a gente tem que preparar? Preparar logo a nossa... Como é que fala? Aquele negocinho que vai pagando. Como é, Clênio? O plano funerário. Já tem que ir pagando o plano. Porque você não sabe que dia você vai precisar usar o crédito. Ou quem vai precisar usar por você. Clênio quase que precisou usar esses dias. Eu também, Clênio. Quase, né? Precisei por esses dias aí atrás. Mas olha, a gente brinca, a gente dá risada. Mas é sério. Tá? Aí você se prepara para tudo, mas não para a morte. É? Mas a Bíblia está dizendo que a gente só vai viver uma vez só. Então, se Elias e Enoque quebrou a regra, foi para mostrar que amanhã, um futuro, e Deus já nos seus planos maravilhosos, já tem o dia certo para arrebatar a igreja. Então, esses não vão provar a morte. Mas, fora isso, todos nós aqui vamos ter que enfrentar esse inimigo da humanidade, que é a morte, que será vencida no final. E por que isso, irmãos? Por que a humanidade não pode se livrar dessa morte espiritual ou dessa morte física? Você vai seguir para isso. A morte espiritual você se livra crendo no Senhor. Mas a morte física, a gente não tem como mudar isso aí, essa lei. Por quê? Porque no verso final, na parte final do verso 12, Paulo diz: porque todos, verso 12, porque todos pecaram. Todos os homens se encontram debaixo dessa mesma lei. Eles não conseguem se livrar da morte porque são pecadores. Pecou, vai morrer. Então, a morte até hoje ela tem aplacado o seu flagelo na vida da humanidade. Até hoje ela está ceifando vidas desde Adão até aqui. Enquanto houver humanidade, haverá pecado, haverá morte. Essa humanidade, nessa esfera caída, haverá morte, haverá pecado, infelizmente, até que o dia que o Senhor restaure todas as coisas. No verso 13 ao verso 14, a gente vê Paulo chamando os leitores para uma análise bem interessante aqui e honesta quanto a esse impacto que ele está trabalhando aqui do pecado e morte na humanidade. Ele começa dizendo assim no verso 13: porque até agora, até ao regime da lei, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Um pouquinho truncado isso aqui, né, irmãos? Porque até ao regime da lei havia pecado. Havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Rapaz, Paulo já falou um pouco sobre isso aqui anteriormente. Se você olhar direitinho aí, capítulo 3, versículo 20. Olha aí comigo, no capítulo 3, versículo 20, você vai lembrar que Paulo disse assim: visto que ninguém será justificado diante dele, que é Deus, né, por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então ele falou algo parecido. Se você for no capítulo 4, versículo 15, lembra que a gente está aqui dentro de uma síntese, né? Então ele já falou de muitas coisas aí. Se você for no capítulo 4, versículo 15, você vai ver Paulo falando assim, ó: porque a lei suscita a ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Lembra muito o que ele acabou de falar nesse verso 13. O que Paulo já vinha razoando aqui, irmãos, anteriormente, em suma, era que a lei veio para apresentar ao homem a exigência, o padrão de Deus, primeiro para o seu povo e, em consequência, obviamente, para toda a humanidade, para todos os homens. Isto está reverberando mais uma vez aqui. Então, Paulo está juntando os seus argumentos, reunindo os seus pensamentos, no sentido de que
os homens sempre pecaram desde Adão, porque são depravados por natureza, sempre foi assim, e até então não existia norma de Adão até Moisés, não existia norma escrita, onde o homem teria clareza em saber como agradar a Deus. Não tinha. Logo, a humanidade, ou os filhos de Adão, viviam conforme o que lhe parecia, o que eles estabeleciam, suas próprias regras, definindo por si o que é certo e o que é errado. Mas, lembrem, como ele está afetado profundamente pelo pecado, ele não tem moral, ele não tem ética, ele não tem nada, ele não tem categorias para definir o que é certo e o que é errado. Sem essa revelação, que é a lei de Deus escrita, o homem jamais saberia por si mesmo ou por qualquer outra forma como agradar a Deus. Todavia, em sua ignorância, por estar completamente depravado, isso não o impedia, não saber o que Deus queria, não impedia dele falhar e da própria morte exercer o seu julgamento, a sua exigência. Porque, lembrem o que a palavra de Deus diz, Romanos 6, 23, a gente vai chegar lá, mas lá está escrito o quê? Oi? Romanos 6, 23, o salário do pecado, pecou, qual é o pagamento? Morte. A humanidade peca, então ela tem o pagamento, ela tem o salário. E o que o profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículo 4, disse? Que a alma que pecar, esta morrerá. Então, mesmo que não existia lei escrita, os homens sempre pecavam porque a sua natureza estava inclinada para o pecado. E a morte não estava nem aí se tinha lei escrita ou não. Pecou, morre. E para que os seus leitores aqui, eu disse que Paulo está chamando a gente para analisar isso aqui com algo interessante, né? E para que a gente não ficasse presumidamente ou erroneamente dizendo, então, se não existia lei ainda, então tá liberado, né? Não tem lei, então faz o que quer. Ou não tem critério, então não pode ser julgado. É bem assim. Olha o que a gente vai ver aqui no verso 14. Ele usa logo a conjunção, que você já sabe que é para ligar mesmo a ideia anterior com a ideia que ele está continuando aqui. Ele usa logo, entretanto, para dizer, não pense que, para que ninguém fique pensando que não ia ter, que está liberado, faz o que quer. Nunca foi assim. Está liberado, faz o que quer. Entretanto, aqui a conjunção explicativa, reinou a morte desde Adão até Moisés. A morte exercia domínio. Essa imagem aqui de reino é de domínio. Ela dominava quem? Quem? A humanidade. Escravizou a humanidade. Dominava a humanidade. Desde Adão até quem? Moisés. E quando Paulo comunica aqui isso, ele está querendo mostrar aqui um movimento de dispensação. Deixa eu explicar para vocês aqui. A morte exerceu o seu domínio sobre os homens desde o final da dispensação da inocência. Porque a dispensação da inocência é o período de quem? Do primeiro homem que foi criado em beleza, em graça, comunhão com Deus, sem pecado, sabe, com todas as sua cognição, com todas as suas capacidades, sem ser afetado por nenhum mal. É o homem, ele é inocente. Ele é o tempo, é a dispensação que a gente entende dentro do que nós cremos, viu, irmãos, os batistas.
o tempo da administração de Deus na humanidade e o tempo da inocência. Quando é que acabou a inocência? Acabou com a queda desse homem, Adão. Então, fechou-se a dispensação da inocência e se abre uma outra dispensação de Adão, que é o final dessa dispensação de inocência, e se abre agora uma dispensação. Estou falando de dispensação aqui, para quem não entende muito bem, seria a maneira de Deus trabalhar com a humanidade. Isso de uma maneira mais simples de se dizer. A forma de Deus trabalhar na humanidade. Ou a sua economia, onde ele vai mostrando o seu propósito, a sua soberania de sua providência, tá bom? A gente chama isso de dispensações. Então, da dispensação do final, da dispensação da inocência, abre-se uma outra dispensação, até Moisés, que é a dispensação da lei, aqui. De Adão até Moisés é uma dispensação para outra. Então é o final de uma dispensação, que é o final da dispensação da inocência. E até chegar à dispensação da lei é uma outra dispensação, que é a dispensação de quê? Da consciência. Não se tem mais inocência, mas se tem o quê? O quê, irmãos? Todo mundo é consciente. Ninguém é inocente, mas toda a humanidade é o quê? Consciente dos seus atos. Tudo que faz. Desde todos os filhos de Adão. Todos eles. Isso também entra em Adão. Porque Adão viveu uma fase da economia de Deus e outra também. Ele também está dentro dessa dispensação da consciência. Então, a morte reinou, exerceu domínio nessas dispensações aí, irmãos. Do final da inocência até essa consciência, esse período de consciência, agora a dispensação da lei, que é quando chega a lei escrita, a outra maneira de Deus trabalhar com a humanidade, com o seu povo e, por consequência, todos os homens. Porque não é somente o povo de Israel que não pode matar. Não matarás não é somente para os hebreus, é para toda a humanidade. Não tomar o nome de Deus em vão não é somente para os hebreus, é para todos. Não adulterar não é somente para os hebreus, é para todos. Então, até a dispensação da lei, que aqui no texto é até Moisés, de acordo com as escrituras, quanto é que isso daria em tempo? Você já imaginou? Já se preocupou em ver isso? Talvez não, né? Mas dentro dessa teologia, irmãos, que nós cremos dispensacional, que você já sabe, e criacionista, porque nós temos entendido e cremos pela palavra de Deus que Deus é quem criou o mundo e todas as coisas, não é? Nós não entendemos que o mundo foi criado por uma explosão ou uma sequência de bilhões e de bilhões e de bilhões de efeitos no mundo, a Terra velha, a gente não entende isso, a gente entende uma teologia da terra nova. Seria aí, meus irmãos, de Adão até Moisés, ou seja, do fim da inocência, passando pela consciência até a lei, em torno de 2.500 anos. Nesse tempo, a morte está levando muita gente. O pecado está se proliferando no mundo e a morte está levando muita gente, o seu domínio. A morte reinou durante todo esse tempo e ela exerceu a sua lei espiritual e física. Qual era a lei espiritual? A morte espiritualmente, porque pecou, quebrou o elo com Deus, está afastado de Deus, está morto espiritualmente. E ela está também agindo a sua lei física, que é a morte, né? O tombar, o morrer, cadáver, né? Por assim dizer. Ainda não tinha lei escrita. É verdade. Mas isso não impedia, como nós vimos aqui, do homem pecar, e não impedia da lei da morte exercer
o seu domínio sobre os homens por conta da consciência depravada deles. Todavia, a humanidade sempre pecou e sempre caiu, sempre na dureza do seu coração. Vejam comigo, por favor. Abram comigo o capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. Não tem lei escrita aqui, como a gente está vendo que Paulo está argumentando. Mas a gente sabe que tem consciência, não é? Lembra do que Paulo já falou nessa passagem aqui? Para que ninguém ficasse, como a gente falou, né, Wilton? Não é de qualquer maneira, porque ele fez isso aqui. Ele já falou isso antes. Por isso que a gente está aqui em uma síntese, não é? O que ele falou antes? Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Veja o verso seguinte. Estes mostram a norma da lei gravada no coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Então, mesmo que não tivesse lei escrita, mas Deus já tinha colocado a norma no coração. Lembrem disso. E quando a dispensação da lei chegou, os homens então teriam a norma da lei agora escrita, para que todos pudessem ver claramente como agradar a Deus. Qual a vontade de Deus? Antes dessa norma escrita, a humanidade jamais teria condição em si mesmo de fazê-lo, de agradar ao Senhor. Agora, olhem comigo, meus irmãos, a continuidade do verso em que nós estamos observando aqui, do verso 13. Paulo vai concluir o verso 14, né? Este parágrafo dizendo: mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que haveria de vir. Vamos dividir aqui essa segunda parte do verso em dois pontos cruciais aqui. Nessa primeira parte aqui, que é essa primeira frase, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, a morte está agindo a sua lei, o pecado, eles estão pecando. O que vem a ser aqui essa transgressão de Adão, aqueles que não transgrediram como Adão transgrediu? Eu acredito que Paulo tem em mente, não somente eu acredito nisso, né? Outros irmãos, outros homens estudiosos aqui da palavra de Deus também acreditam da mesma maneira. Que Paulo está em mente aqui com a passagem de Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao versículo 17. Vamos abrir, irmãos, para a gente entender melhor isso aqui? Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao versículo 17. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Opa! Está vendo? Então tem o que aqui? Tem o que aqui? Tem uma ordenança aqui. Tem uma lei aqui. Não está proposicionada, né? Não está escrita, mas tem aqui. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente você vai pecar e você vai... Se peca, a morte consequência. Então, com esse texto em mente, essa passagem em mente, então Paulo está mostrando aqui que, por um lado, Adão tinha uma revelação muito clara da vontade de Deus. No seu tempo de inocência, Deus lhe falou. Ele tem comunhão com Deus. Deus toda tarde via visitá-lo.
Não é verdade? A gente não vê isso lá no Gênesis, no capítulo 1. Você não vê lá capítulo Deus tendo relação com o homem? Então, desse lado, Adão tem, irmãos. Ele sabe qual é a vontade de Deus. Isso está muito claro. Porém, ele, em sua liberdade, infringiu. Deliberadamente ele infringiu. Ele não infringiu sem saber a vontade de Deus. Ele sabia, mas infringiu. Desobedeceu, rebelou-se. Então, o que de fato aconteceu? Sobreveio a ele a morte espiritual. Ele desfigurou-se e ele foi afastado de Deus, tanto que ele foi expulso do jardim. Por outro lado, então essa aqui seria a transgressão de Adão. A transgressão de Adão seria saber a vontade de Deus e se rebelar à vontade de Deus. Por outro lado, os descendentes ou os filhos de Adão não tiveram essa mesma revelação clara nesse período aqui de final da inocência, consciência até a lei. Eles não têm claramente Deus falando diretamente para eles, no sentido como falou a Adão. Eles não têm isso. Mas o que há neles, como também havia em Adão, eles transgridem também. Como Adão pecou, eles pecam também. Eles têm as suas transgressões. E porque eles têm as suas transgressões, muito embora não seja da mesma maneira como Adão, porque Adão tinha de Deus uma revelação, e esses homens aqui, até a lei, não têm, mas eles têm transgressão. E por esse lado, eles também foram objetos da morte. Então, a morte exerceu domínio. Então, de um lado ou de outro, de uma forma ou de outra, entre Adão e os seus filhos, o pecado, a morte, sempre foi presente na humanidade, desde um momento e um ponto, em gerações. Como consertar isso, meus irmãos? Então, Paulo caminha para essa segunda parte aqui, que é essa frase: o qual prefigurava aquele que havia de vir. Esta frase aqui, ela é linda, ela é preciosíssima, e ela age também como uma ponte para a próxima mensagem, né? Que a gente vai entrar na semana que vem. Mas deixa eu falar um pouquinho aqui sobre isso. Essa sentença aqui comunica a ideia de que Adão, olha a palavra aqui, ele prefigurava. Prefigurar aqui, a palavra mais adequada para o contexto que nós estamos estudando aqui, o termo prefigurar, o mais adequado aqui é a ideia de modelo. Então, Adão era o modelo. Adão, ou a humanidade, foi criada para ser o modelo. Um modelo de pureza, de santificação. Então, em sua humanidade santa, perfeita, sem mácula, criado em toda beleza, sabedoria, plenitude, comunhão, Adão, ele prefigurava, ele era um modelo, sabe, daquele que haveria de vir, o Messias, o prometido. A teologia chama de o segundo ou o último Adão. Coisa linda, né? Esse homem, essa humanidade, esse primeiro homem, ele prefigurava aquele que haveria de vir. Ele deveria ser o modelo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. E depois o verso 47 diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. A ideia aqui é modelado do pó da terra, soprado o fôlego de vida em suas narinas. O último Adão
é espírito vivificante. Ele não tem pecado. A morte não pode lhe afetar. Ele morreu, mas ressuscitou. A morte não tem domínio sobre esse que é espírito vivificante. Lá no verso 47 diz: o primeiro homem, que é Adão, formado do pó da terra, é terreno, colapsou, rebelou-se, maculou-se com o pecado. O segundo homem não é desse plano, ele é da onde? Do céu. Ele é de um outro reino. Ele não é do reino onde a morte exerce o seu domínio. Ele é de outro reino, ele é do céu. Adão foi criado para prefigurar o seu Criador e, enfim, toda a criação pudesse ver nele, meus irmãos, o modelo da imagem da semelhança de Cristo. Como que uma vida, como que um retrato antecipado daquele que haveria de vir. Mas olha aqui para nós. Somos descendentes de Adão, não tem jeito, a gente não pode quebrar isso. Mas quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quem vem governar a nossa vida é esse segundo Adão, né? Que venceu a morte, que venceu o pecado. E ele, pelo seu Santo Espírito, está trabalhando em nós para que nós nos pareçamos mais com ele. Para que em nós essa imagem, esse retrato seja cada vez mais nítido, sabe? Em você. Você se parecer mais com Jesus. E ele nos dá graça para vencer e para se tornar assim. Assim também deveria ser todos os seus descendentes. No entanto, o pecado arruinou, a morte chegou e tudo entrou em colapso. Mas, como vimos no sermão passado, Deus provou o seu amor para conosco, para com os filhos de Adão. Ele enviou o seu filho, Jesus, e com o seu precioso sangue, ele resolveu o problema do pecado e da morte, morrendo no nosso lugar. Morrendo no lugar de pecadores como eu e você. E oferecendo a sua vida santa, pura, poderosa, naquela cruz do Calvário. E ao terceiro dia, ressurgindo poderosamente da morte. E ao sair da sepultura vivo, ele mostrou o seu soberano poder sobre ela, sobre a morte e sobre o inferno, e venceu a morte ao ressuscitar ao terceiro dia. Essa passagem aqui, irmãos, nos lembra que um dia fomos afetados pelo pecado original do nosso pai Adão, que também fomos inteiramente responsabilizados pelos nossos próprios pecados. Que a presença e o traço dos pecados originados em Adão é a realidade em nós, como um dia Davi falou no Salmo 51. Fomos concebidos em pecado. Todos nós nascemos assim. Fomos concebidos em pecado é a condição natural em que nos encontrávamos. Condição de sombra, de morte, de trevas, destruição, e só aguardávamos a morte por causa dos nossos delitos e pecados. Nós não podíamos fugir desta destruição eterna. Se o Senhor não se apiedasse de nós, não nos amasse, na condição em que nós nos encontrávamos, em total e absoluta depravação moral e espiritual, condição de impiedade e morte, se ele não se apiedasse de nós e não enviasse o seu Filho, então, para nos justificar, teríamos esperança da glória eterna? Não. Mas louvamos a Deus. Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus.
E foi por causa do que ele fez, ouça, foi por causa do que ele fez e da fé que você recebeu no ato que ele fez daquela cruz, ao entregar a sua vida, que no seu nome encontramos o perdão e a graça de vencer a morte espiritual. Porque também está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, que ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Agora nós estamos vivos. Agora Cristo vive em nós. E mesmo se o nosso corpo, irmão, vier adormecer, vier morrer, nós temos a promessa que também está registrado na palavra de Deus, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre, esse corpo terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Não casa não feita por mãos, eterna no céu. Então eu lhe pergunto, você que está aqui esta noite, que veio nos visitando esta noite, você está pronto para enfrentar a morte? Você está pronto para morrer? Sem Cristo reinando na sua vida, sem Cristo governando o seu coração, você jamais estará pronto. Você jamais estará pronto enquanto o pecado e a morte reinarem na sua vida. Somente Cristo, somente Ele pode romper essa forma desfigurada de vida que você tem, impregnada no pecado, e te trazer de volta da morte espiritual em que você se encontra, e lhe dar nova vida em seu nome, e então livrar você da morte eterna e da condenação de ser lançado no lago de enxofre, onde arde para sofrimento e separação eterna de Deus. Você pode vencer o pecado essa noite, mas você só vencerá o pecado e a morte esta noite se você entregar a sua vida ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que morreu e ressuscitou. O seu nome é Jesus. Visto que a morte veio por meio de um homem, é o que diz as Escrituras, Adão. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos, a saber, o Senhor Jesus. É o que a palavra diz. Então entregue a sua vida hoje ao Senhor Jesus. Renda-se a Ele. E Ele lhe fará vencer o pecado. Ele lhe fará vencer a morte. E você, vindo a Ele e crendo no seu nome, terá nele a garantia da vida eterna. Que o Senhor lhe salve esta noite e lhe dê esta alegria da vitória sobre a morte e o pecado. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Filhos de Adão, pela humanidade. Filhos de Deus pelo sacrifício de Jesus, Isso é maior, isso é glorioso. Vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite ouvir a Tua palavra mais uma vez. Entender, Senhor, a nossa condição em que estávamos. De morte, de condenação e ira. Mas o Senhor nos amou em Cristo Jesus e resolveu o problema do pecado, o problema da humanidade, que é o pecado e a morte. Obrigado, Senhor, que aguardamos essa esperança maravilhosa de um dia
estar contigo, salvo na eternidade. Oramos para que o Senhor convença corações essa noite e os traga em arrependimento e fé. E assim, Senhor, este problema do pecado que sempre governou, a morte que sempre governou os corações dos homens, possa ser, Senhor, vencido pela fé em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo modelo que o Senhor está fazendo em nós, da imagem do seu Filho em nossa vida. Obrigado porque o teu Santo Espírito tem trabalhado isso em nosso coração. Continua esta obra, Senhor, maravilhosa, para que no final todos nós nos encontremos refletindo a imagem perfeita, santa, daquele que haveria de vir e veio, morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Obrigado, Senhor. Salva aquele que esta noite chegou à consciência dos seus pecados e seus delitos e que eles podem ser lavados pelo sangue precioso de Jesus. Nós oramos agradecidos. Amém.